Fatores de concentração de tensão. Ô, gente, a gente já conversou sobre fatores de concentração de tensão na aula de fadiga, vocês devem se lembrar disso. Na aula de fadiga, eu discorri sobre o efeito que as descontinuidades geométricas têm na tensão real que é medida na peça. Mas eu vou fazer uma rápida recordação de vocês ao lembrar que, por exemplo, descontinuidades geométricas como furos, como mudanças de seção. Olha só, esse eixo vem com um certo diâmetro até aqui e ele muda de seção para uma seção um pouquinho diferente. Outra coisa, por exemplo, olha essa região, por favor. Vamos supor que essa região entre por interferência aqui. Eu tenho um acúmulo de tensão por conta dessa fixação dessa peça. Suponhamos que eu tivesse, por exemplo, uma ranhura. Não é bem uma ranhura, mas olha essa região aqui, ó. Ela tem algumas ranhurinhas. Isso acaba concentrando tensão nessa região também. Então eu vou tomar como exemplo essa região. Essa região aqui que supostamente representa uma região de interferência entre essa peça e essa outra aqui. Pensa bem, por favor. Vamos supor que eu te forneça todos os esforços externos que aparecem aí. Se eu pegar, por exemplo, um livro como o MOT, que é um livro referência de elementos de máquinas, ele com certeza vai ter uma fórmula que me permite calcular qual é a tensão teórica nesse ponto em decorrência dos esforços externos. Então a gente vai supor que só para nossa referência eu fiz os cálculos e a tensão teórica nesse ponto deu 100 megapascal. Minha pergunta para vocês é a seguinte: se eu tiver a oportunidade de colar um extensômetro nessa região e medir a tensão real, vocês acham que a tensão real vai ser igual a 100, menor do que 100 ou maior do que 100? Então, a gente já discutiu esse tema antes. A gente sabe que por conta da descontinuidade geométrica, por conta da fixação de uma peça, esses eventos causam uma perturbação na tensão real. A tensão real fica maior do que a tensão teórica. Então é muito provável que a tensão nessa região seja maior do que 100 megapascal. Então, em eixos, os fatores de concentração de tensão desempenham um papel muito importante, porque eles ajudam o critério de cálculo do diâmetro a contabilizar esses fatores em decorrência das descontinuidades geométricas. Então, eu apresentei para vocês a fórmula da ASME. A fórmula da ASME prevê a ocorrência de dois fatores de concentração de tensão. São eles: o fator de concentração de tensão que multiplica o esforço do torque. Esse fator é o fator KTT. E nós temos também o fator de concentração de tensão que multiplica o esforço momento fletor. Esse fator de concentração de tensão é chamado KFF. Para te mostrar o significado deles, eu fiz esse pequeno desenhinho aqui. O professor Gabriel deve estar orgulhoso de mim, né? Parece até a forca, né? Mas não é. Isso aqui é um K, e você vai perceber que o K ele tem duas posições que são ocupadas por duas letras. Então, os autores propuseram uma nomenclatura que, no meu ponto de vista, ela é bastante complexa. Como eu disse, a designação do fator de concentração de tensão é composta por duas letras. A segunda letra, ela se refere ao esforço que está aplicado naquela seção. E a gente sabe que nós podemos ter dois tipos de esforços. Ou eu terei flexão, ou eu terei torção. E aí, os autores usaram a seguinte codificação. Se eu estiver falando do fator de concentração de tensão que multiplica a flexão, na segunda posição vai aparecer a letra F. Em compensação, se for o fator de concentração de tensão que multiplica o torque, na segunda posição vai aparecer a letra T. Daí, na primeira posição, os autores contabilizaram a variação desse esforço. Olha que coisa interessante. Então, primeiro a gente tem que usar o localizador de qual esforço e depois verificar se esse esforço é variado ou não. E aí a gente tem duas opções para a variação do esforço. O esforço pode ser constante ou pode ser um esforço variável. E aí, para complicar a nossa vida, os autores decidiram fazer da seguinte forma: se o esforço for constante, na primeira posição vai a letra T. E se o esforço for variado, na primeira posição vai a letra F. Então, olha que maluquice. Vocês estão vendo esse fator de concentração de tensão aqui? Vocês percebem que ele multiplica o momento fletor? Então, na segunda posição tem que ser F.
Em eixos de transmissão de potência, devido à posição dos elementos montados, engrenagens, polias, até mesmo os rolamentos, o momento fletor nas seções nunca será constante, ele sempre será variado. Eu não gosto de falar a palavra nunca, né? Estou dizendo que na maior parte das vezes. Então, por isso que nesse caso genérico, na forma da ASME, nós teremos o KFF. Então eu caprichei aqui, fiz isso aqui manualmente, né, com minha própria letra, agora para ficar bem caprichado mesmo, né? Então, usando essa minha própria letra, você consegue perceber justamente isso. O fator que multiplica o momento fletor tem F na segunda posição, que é esse Fzinho aqui, e pelo fato do momento fletor ser variado na seção, aparece esse outro F aqui. Em compensação, a gente sabe que entre os elementos o torque vai ser constante. Então vamos lá. O fator de concentração de tensão que multiplica o torque tem um T na segunda posição e pelo fato dele ser constante, ele vai ter um T na primeira posição. E aí espero que tenha ficado claro, apesar de eu achar um pouquinho não trivial, não usual, na verdade não intuitivo, digamos assim. Espero que tenha ficado claro a nomenclatura desses fatores de concentração de tensão. E você me perdoe se eu sou repetitivo, você já pode deixar anotado para você que o KTT vai ser igual a 1 se nós estivermos falando sobre eixos de aço. Então, nas nossas provas, nos nossos exercícios, teremos eixo de aço, material dúctil, então o KTT vai ser igual a 1. Se você estiver trabalhando com material que não seja dúctil, recomendo que você procure literatura específica para determinar quanto que vale o KTT. E aí, turma, o que acontece é o seguinte, essa parte da aula vai ser praticamente dedicada ao KFF, que é o fator de concentração que multiplica o momento fletor e o momento fletor, por sua vez, é variado ao longo de cada sessão. Então, nossa videoaula de agora vai ser praticamente dedicada à determinação do KFF. Então, turma, o KFF é um fator de concentração de tensão. E aqui nessa disciplina nós vamos simplificar e dizer que os fatores de concentração de tensão em eixo só podem acontecer por conta de dois parâmetros. Vocês vão avaliar se existe algum elemento fixado, montado naquela região, ou se existe alguma variação geométrica naquela região. Então, vocês vão fazer uma inspeção, seção a seção do eixo e vão verificar, tem algum elemento fixado ali? E existe alguma variação geométrica ali? É somente isso que eu preciso que vocês verifiquem. Agora, vamos discorrer sobre fixação de elementos. Turma, quais são os métodos de fixação cubo-eixo que vocês conhecem? Nós temos somente dois métodos conhecidos. São a união por adaptação de forma ou a união por interferência. E lembrando que a união por adaptação de forma, ela tem dois tipos de elementos que podem ser utilizados. São as chavetas ou são os eixos ranhurados. Em relação à variação geométrica, nós vamos pesquisar por três aspectos. Ou se existe um adossamento, que são aqueles raios utilizados para poder aliviar a tensão, são chamadas as variações de seção, os raios de arredondamento. Ou nós teremos os rasgos de anel elástico, ou por fim, nós teremos os furos para cavilhas. Então, por favor, presta atenção que eu vou fazer bonitinho na próxima transparência quais são os parâmetros que influenciam no KFF. Então a gente começa de uma maneira mais organizada, só que agora eu vou compilar tudo isso de uma vez só. Então vocês vão perceber que o KFF, em decorrência da fixação, ele pode acontecer ou por chavetas e ranhuras, ou por interferência. Turma, não tem como eu fixar um elemento ao mesmo tempo pelos dois. Então aqui é um ou o outro. E aí o que vocês vão perceber é que eu vou te mostrar um gráfico que é utilizado para a determinação do KFF de fixação quando eu tiver uniões por adaptação de forma, o que significa chavetas ou eixos ranhurados. Então, analisem, por favor, que esses são dados experimentais, empíricos, feitos através de simulação e através de testes. Vocês vão perceber que o fator KFF ele depende do limite de resistência σR do material e também depende do diâmetro do eixo naquela seção. Então vamos supor, se você tiver um σR de 500 e você tiver uma seção do eixo que tenha 50 milímetros, basta que você cruze essas informações
E aí você joga aqui no gráfico, seria um KFF de 1,85, alguma coisa assim, porque eu fiz bem impreciso aqui. Por isso vocês vão perceber que eu fiz o resumo e mostrei para vocês que chavetas e ranhuras, vocês sempre vão usar o mesmo gráfico, chavetas e ranhuras tem o seu KFF em função do σr e do diâmetro do eixo naquela seção. Agora, através de estudos empíricos experimentais, também foi possível determinar um gráfico para que a gente possa obter o KFF se os elementos forem montados, fixados naquela seção do eixo por interferência. Então, esse gráfico que vocês estão vendo aqui serve para vocês coletarem o KFF naquela seção de um elemento que seja montado por interferência. E aí, o KFF também é função do limite de resistência σr daquele material e da forma com a qual a interferência é feita. E aí a gente tem 4 tipos de forma: a interferência da forma A, da forma B, da forma C e da forma D. Não tem como você saber isso, isso é informado explicitamente no enunciado. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha um eixo de aço cujo σr seja 900 megapascal e eu tenha uma engrenagem que é fixada naquela região por interferência da forma A. Então eu jogo no gráfico da forma A, e eu vou descobrir que o KFF naquela seção é 3,5. Muito bem, e agora para ir um pouquinho mais rápido, o que eu vou fazer com vocês é mostrar como é que você calcula o KFF onde houver variações geométricas. Então, se for uma região que tenha um adoçamento, vocês vão buscar o seu KFF nessa tabela. Essa tabela serve para KFF em regiões que têm adoçamento. Então você vai pegar o raio de adoçamento R sobre o diâmetro naquela região, ou seja, o R sobre o D. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Você vai pegar o R sobre D que é dado no enunciado do exercício e com o R sobre D, cruzando com o σr, você vai achar o seu KFF devido à variação geométrica naquela região. Quando a gente tem anéis elásticos, a mesma coisa. O KFF do anel elástico é obtido nessa tabela, que também está em função do R sobre D e do σr do material. Então vamos recapitular. Se for adoçamento é essa tabela, se for anel elástico é essa tabela, e se for furo de cavilha, vocês têm que usar essa outra tabela, que também tem o KFF para furo de cavilha transversal em função do R sobre D e do σr. E para tudo isso ficar claro, vamos fazer um exercício agora, só lembrando uma coisa que eu havia me esquecido, ainda sobre KFF de fixação. Se eu tiver uma peça que é usinada no próprio eixo, considere o KFF devido à fixação igual a 1. Desculpa que eu esqueci de falar sobre isso. Então vamos fazer o exercício na próxima videoaula.